Câncer. Sejam todos bem-vindos. Esse é um vídeo para o signo de Câncer, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter. É uma leitura geral, tá? E a gente vai ver nessa leitura quais as energias estarão disponíveis para ti nos próximos dias. O que mais? Já disse que é uma leitura geral, né? Então tu vai pegar aquilo que for para ti. E também que a gente vê aqui a energia que estará disponível, né? Essa é a previsão. Tu escolhe aproveitar dessa energia ou não, né? Conforme for. Nem sempre é isso, mas mais provável que seja. Então vamos ver. O que Câncer precisa saber, então? Quando ir parar nessa leitura, por favor, Câncer. O que as pessoas de Câncer precisam saber? Olha. O julgamento. O julgamento, ele traz um momento de julgar mesmo. Pode ser um momento que tu passa por um processo de avaliar as tuas atitudes com relação a alguma coisa, né? Com relação aí a algum assunto que tu precisa tomar alguma decisão na tua vida, seja sobre um relacionamento específico, sobre os relacionamentos da tua vida, a forma como tu te relaciona com amigos, as amizades que tu tem. Aqui é um momento de mudança, né? Com certeza. Então é aquele momento onde tu começa a reunir dentro de ti ali elementos, situações, coisas que tu vivenciou com aquela pessoa, coisas que tu... as escolhas que tu fez ao longo dos anos com relação à escolha daquele caminho que tu fez, ou aqui, de uma forma geral, sobre a tua vida, né? Então, assim, pode ser que esse seja um momento, exatamente, onde tu busca alguma mudança, né? Onde tu percebe que a vida precisa passar por esse momento avaliativo, ou então isso é a vida mesmo te colocando nesse momento, para que tu perceba que é preciso, em alguns pontos, parar e fazer essas avaliações. Porque a vida, ela não é assim, as coisas, né? Muitas vezes, e muitos de nós, e durante muito tempo, a gente vive assim, simplesmente deixando as coisas acontecerem, como se a vida fosse uma sucessão de fatos aleatórios que juntos ali fazem a tua história de vida. Só que quando tu observa a vida de uma outra pessoa que foi fazendo escolhas e direcionando ali o seu caminho, muito embora a vida muito pouco atenda, né, os nossos desejos e as coisas que a gente quer de verdade, né? Muitas vezes a gente pode planejar e a vida não tá nem aí pro nosso planejamento. As coisas que tem que acontecer, elas vão acontecer de qualquer forma. Mas o que a gente não pode é simplesmente ir deixando com que as coisas aconteçam. Pronto. Então, a gente não pode... Não é sobre a gente criar uma ansiedade, né? E tentar controlar todos os acontecimentos. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando sobre a importância de termos objetivos, né? E de tempo em tempo fazer esse tipo de avaliação aqui que ou tu tá fazendo ou é importante que tu faça. Para quê? Para que tu consiga perceber onde cada escolha que tu fez te levou. E se cada lugar que tu chegou, cada coisa que tu realizou, que tu conquistou, tinha relação com os teus objetivos do passado. Porque não é sobre tentar controlar as coisas, porque é óbvio que a gente não consegue. Mas é sobre a gente ter objetivos claros e se direcionar, né?
e fazer com que as nossas escolhas sejam coerentes com relação aos nossos objetivos. Não é garantia de que as coisas vão sair como a gente planejou, não. Mas a gente não tem que planejar o caminho todo. A gente só precisa entender onde a gente quer chegar, para que a gente possa direcionar as nossas ações, as nossas escolhas, sabe? Não é sobre deixar, assim, não é um papel na ventania, um barco à deriva. A gente precisa direcionar, né? Porque depois não adianta a gente reclamar que a gente não conquistou nada do que a gente queria. Mas afinal, o que a gente queria? Às vezes a gente nem sabe o que a gente queria, a gente só fica reclamando que a gente não conseguiu nada do que a gente queria. Mas o que é que a gente queria, afinal de contas? Qual foi o momento que parou para avaliar, para entender, eu queria tal coisa, eu queria chegar em tal lugar, como é que eu faço para chegar lá? Deus me mostra como é que eu faço para chegar. Claro que às vezes a gente chega num objetivo por caminhos que a gente não imaginou. Mas em algum momento a gente desejou aquele objetivo. E a gente tentou, mas fugiu da nossa capacidade. Tu entendeu? É o momento de decidir aqui. O que tu quer, afinal de contas? Ó, tá vendo? Aqui a gente tem a criança de fogo, né? Página de paus. Aqui me fala de desejos, de vontades que a gente tem, de ideias, de coisas que são muito iniciais, que são muito coisas pequenas, ainda coisas frágeis, e que precisam ser alimentadas para que se tornem de fato um objetivo, algo maior, né, para que seja concretizado. São pequenas ideias, são ideias boas, mas que precisam ali de maturação, né, amadurecer aquela ideia, entender bem como aquilo funcionaria, e colocando ali elementos, né, para que aquela pequena ideia, aquela coisa que surgiu, às vezes ali no meio de uma conversa, saiu alguma coisa, e tu ir ali lapidando aquilo, né? Então aqui o que eles estão falando é que talvez seja o momento, né, de tomar um novo rumo, de fazer novas escolhas, né? De entender que talvez até agora a vida tenha sido essa coisa meio aleatória mesmo, né? Mas que nesse momento é o momento de reunir aqui o teu conhecimento, os teus desejos, tudo que tu já viveu até aqui, né? E botar essa força aqui num novo caminho, nesse novo desejo aí, nessa nova vontade, nessa vontade que mesmo que seja pequena, porque assim, uma vontade é só uma vontade, né? Para uma coisa que a gente tem vontade se materializar, é preciso muito mais força, empenho e trabalho da nossa parte, né? Então, às vezes a gente pede uma direção para Deus, a gente pede um esclarecimento do oráculo, a gente vê, né, faz uma consulta, e aí ali a espiritualidade te dá uma ideia, te dá uma luz, te fala alguma coisa ali que te desperta uma vontade, mas a coisa não está resolvida, né? É só um início, é só uma vontade, é só um começo. Para que aquilo se torne algo maior, algo mais concreto, que resolva, que solucione mesmo o nosso problema, precisa de mais. Mais de nós, mais do nosso empenho, mais da nossa coragem aqui, né? Mais da nossa maturidade. Tá, vamos ver o que mais. Pois é. Aqui a gente fala realmente de ação, de movimento, né? As duas cartas que vieram depois
desse julgamento aqui foram cartas de fogo. E aí, o fogo, ele é o único dos elementos que ele precisa ser criado, né? Alimentado, criado. Lembra que eu te falei daquele pequeno desejo, daquela pequena vontade, daquela coisa que muitas vezes, aquela resposta que a gente espera, que a gente pede, mas que ela não vem pronta, né? É uma vontade, é um desejo, é uma ideia, é uma coisa que vem, que surge, mas que precisa que a gente ali coloque, que a gente escolha, né, aquilo, que a gente amadureça aquilo. Porque aqui, ó, mais uma vez tem esse 3 de paus aqui que me fala de uma escolha de caminho e desse caminho, né, desse caminho que flui, vamos dizer assim, né? É uma fluidez aqui, só que é preciso esse momento de pausa para que tu avalie aqui alguma coisa que tu percebeu aí. Por exemplo, tu percebeu que é importante e necessário que tu pause para que tu faça essas escolhas, né? Para que tu avalie de que forma tu pode chegar nisso. Então, assim, o tempo aqui, né, ele fica meio com uma coisa meio que perdida, mas pode ser que... Eu não sei se tu tá fazendo já esse movimento, mas se tu não tá, é importante que tu faça. Para que tu consiga vencer alguma coisa, entender a tua verdade, o que que tu quer, como que tu vai fazer, como ter mais satisfação, uma vida mais satisfatória, ou como é que isso pode se tornar. Aqui vai ser preciso, a vida tá te colocando nesse ponto, né? É hora da verdade, é hora de tu decidir o que que realmente tu quer, porque aqui a única coisa que precisa é o teu movimento, é tu que precisa te movimentar na direção das coisas que tu quer, porque as oportunidades, mais uma vez, acabei de falar isso, se não me engano, no vídeo de Aquário, a oportunidade, ela é criada, né? A gente não precisa, ela não existe, a gente faz ela acontecer. Porque aqui o movimento, ele depende de ti, né? Existe aqui uma ideia inovadora, existe aqui uma vitória com relação a isso, um novo caminho, ventos que te levam aqui a novos horizontes. Mas é preciso aqui que tu entenda que a conquista disso, que a satisfação e que a realização depende dos teus movimentos, depende das tuas decisão, é sobre decisão, né? É decidir, porque enquanto tu entende que tu tem escolha, que tu tem outras escolhas, isso acaba sempre ali, dentre outras escolhas, né? Podendo seguir esse caminho ou não. Quando tu decide o que tu quer, não tem volta. Eu decidi, é aquilo que eu quero, é esse caminho que eu vou seguir, é assim que eu vou resolver isso e acabou. Tá bom? É o que eu vejo pra vocês então. Beijos, fiquem com Deus.